Eu quero agradecer aos meus pastores por estarem me ensinando e forjando o meu caráter, a minha fé, me ensinando a ser uma serva melhor, me fazendo acreditar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quero agradecer também à pastora Nádia pela confiança de ter me outorgado esta missão e entendo como missão, porque sei que toda oportunidade que o Espírito Santo de Deus nos concede é porque Ele tem desejo, Ele tem intenção de nos presentear de alguma forma. E eu sei que essa noite não é um presente só para a minha vida, mas é um presente para você que chegou aqui. Porque todos nós, eu e você, dependemos do Senhor. Amém? E eu costumo dizer que toda vez que o Espírito Santo, toda vez que o Senhor, Ele reúne multidão, Ele não reúne multidão sem propósito. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito com a minha vida aqui hoje, e Ele tem um propósito na sua vida hoje. Por isso eu quero desafiar você a ampliar a sua expectativa nele. É certo que eu não posso suprir as expectativas que seu coração tem nessa noite, eu não posso suprir as necessidades que você tem nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, que está aqui, Ele pode surpreender você. Ele pode transformar toda a sua história, como Ele transformou a minha história de morte em história de vida. E eu sei que é isso que Ele vai fazer aqui, porque onde Jesus está, irmãs, irmãos, onde Ele está, tem transformação, tem mudança, tem abundância de alegria. E é por isso que a gente se alegra, porque sabe que toda vez que nos reunimos nele, todas as vezes que estamos com expectativas nele, nós somos saciados. Todas as vezes que temos sede por ele, nós somos saciados e nós vamos ser saciados aqui nessa noite, amém? Eu queria compartilhar com você hoje o tema da nossa mensagem hoje. Eu acho que algumas olham para mim e já imaginam a respeito daquilo que eu vou dizer, né? Quando nós temos vivido algo, isso se torna tão forte dentro da gente, que é impossível não transbordar. É mais ou menos assim. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda todo o nosso interior, Ele muda todo o nosso ser. Primeiro, para que depois aquilo que sair da gente transforme o ambiente ao nosso redor. E o tema de hoje é florescendo em tempos difíceis. É um tema bem propício, falar disso para mim, eu posso dizer que é uma graça de Deus. Quantos aqui conhecem o meu testemunho? Muitos já conhecem a minha história. Mas o Senhor, e você vai ter oportunidade de nessa noite conhecer um pouquinho melhor dela. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Salmos 92. Salmos 92. Versículo 12. Nesse salmo diz assim: os justos florescerão como palmeira, crescerão altaneiros como cedro no Líbano. Vamos falar juntos esse versículo? Os justos florescerão como palmeira, crescerão altaneiros como cedro no Líbano. Meu Deus! Quanta riqueza eu entendo
num verso tão pequeno. O que Davi queria nos dizer quando ele compôs esse salmo, fazendo uma comparação entre o justo e uma palmeira, fazendo uma comparação entre nós, justos. E aí a gente já faz a primeira pergunta, né? Quem são os justos? Há algum justo na terra? Mas esse justo que diz aqui, não é o justo pela sua própria justiça. Esse não. Nós sabemos que o justo pela sua própria justiça, não há. Mas o que a palavra está dizendo, o justo que a palavra está dizendo, é o justo que vive pela graça da justiça de Deus. Então, o que esse justo tem a ver com a palmeira? Primeiro, eu e você precisamos nos perguntar: o que eu tenho a aprender com a palmeira? Por que faria o Senhor uma comparação assim? O que eu posso tirar de enriquecedor nesse verso? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas características que a palmeira tem. Características essas que o Senhor atribui que tenhamos como ela. Primeira característica: ela é uma árvore resistente, ela é exuberante, ela não depende da água da chuva para florescer, ela não depende da água da chuva para frutificar. Qual é a árvore hoje que nós conhecemos, que não depende de água? A água, ela dá vida. A palmeira não depende da água da chuva para florescer. Ela não depende da água da chuva para frutificar. A palmeira é uma árvore que ela é conhecida no mundo pela sua resistência, pela sua força e pela profundidade da sua raiz. Enquanto algumas raízes de árvore, elas se aprofundam poucos metros na terra, a palmeira chega a aprofundar a sua raiz 3 a 4 quilômetros. Meu Deus! Mas por que essa palmeira, ela precisa ir tão profundo? Será que aí a gente já começa a entender o porquê ela é tão resistente? Estudando um pouquinho mais sobre as suas características, eu li, eu não me lembrava, mas eu acredito que muitos de vocês lembrem de um episódio de um tsunami que devastou a Indonésia em 2005. E uma das imagens que ficaram na memória das pessoas foi de uma mulher que no meio daquela tempestade devastadora se agarrou com firmeza a uma palmeira. E ela ficou ali por 5 dias.
Ela ficou firme, vendo toda a destruição que a tempestade, que aquele tsunami provocava naquele lugar. Assim, queridos, deve ser o servo do Senhor. Valente, arranca as folhas, espalham as flores, mas está pronto. Pronto para quê? Para nascer de novo. Meu Deus. Vem os ventos, fragiliza você, arranca alguns pedaços de você, mas é incapaz de te matar. É incapaz. E aqui tem algo que eu aprendo a mais com a palmeira. Ela aprendeu a viver no sofrimento. Temos aprendido a viver no sofrimento? Você pode imaginar que o teu sofrimento pode gerar frutos? E o mais lindo, que me encanta, é a capacidade que a palmeira tem de viver nas situações mais adversas que existem. Ela vive em circunstâncias que nenhuma outra árvore viveria. Estamos falando da palmeira. Lembrando que o Senhor nos comparou a ela. Estamos falando da palmeira. Lembrando que ela aprendeu a viver no sofrimento. Segunda característica que eu vejo na palmeira. Ela não pode ser arrancada facilmente. A palmeira você pode até cortá-la próximo à raiz. Bem rente à raiz. Vão olhar assim e vão ver. Essa árvore morreu. Impossível ela permanecer viva. Mas lembra que a raiz dela pode alcançar 4 quilômetros de profundidade. Visivelmente. Pode-se dizer, ela morreu. Mas na profundidade, ela está gerando vida. Na profundidade, ela está renascendo. Isso me faz lembrar algo. Isso me faz lembrar a vida do meu mestre, do nosso Senhor. Acredito eu que quando olharam Jesus, fincado naquela cruz, sem merecer, tinha sido flagelado, disseram, é o fim. Os inimigos olhavam e diziam, o mestre morreu. Mas eu e você sabemos que foi só o início de todas as coisas. Foi só o início de todas as coisas. Ele estava morrendo, mas ele havia de ressurgir. E tem mais uma coisa que eu aprendo nisso. O meu mestre morreu. Ele ressurgiu.
Mas ele não ressurgiu apenas para mostrar que ele era poderoso para ter vida novamente. Ele ressurgiu para dar vida. Ele ressurgiu para entregar vida. Muitas vezes nós queremos ressurgir de situações que parecem ter devastado todo o nosso ser. Mas para que nós queremos ressurgir? Queremos ressurgir simplesmente para viver? Ou queremos ressurgir para viver e para dar? Tem mais uma característica da palmeira. Tudo se aproveita dela. Da planta produz-se fibras, óleos, ceras. O crescimento, a adaptação que a palmeira tem e a estabilidade dela. De um fruto plantado, nasce a palmeira e a partir dela, milhares de frutos. Que coisa linda! Ela não resiste às dificuldades, às circunstâncias mais adversas. Simplesmente para dizer que ela é forte. Ela resiste para dar frutos. Ela resiste para ser útil. Ela resiste para entregar. O que dizer do florescimento da palmeira? O que eu posso dizer do florescimento dela? Ela floresce o ano inteiro. Você sabe o que isso significa? Isso significa que não importa se o tempo está bom, se o tempo está ruim, se a circunstância está favorável, ou se não está favorável. Ela floresce o ano inteiro. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu preciso florescer o ano inteiro. Ah, mas você está brincando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou passando. Você não conhece o meu problema. Mas quando tudo isso acabar, eu vou florescer. Quando tudo isso acabar, eu estou pronta para viver de novo. Equivocado é o seu pensamento. Equivocado é o seu entendimento. Então, Vanessa, se equivocado está o meu pensamento, se equivocado está o meu entendimento, de que forma eu posso florescer em tempos difíceis? Saia da superficialidade. Se Cristo me compara a ela, e ela só pode viver pela profundidade que suas raízes alcançam, e ela não alcança essa profundidade simplesmente
para ser resistente, ela alcança a profundidade, porque ela sabe que só lá na profundidade é que ela vai ter vida. Porque ela alcança os lugares mais profundos para encontrar água. Ela não depende da água da chuva, mas ela depende da água da vida. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que deserto, lugar onde a palmeira sobrevive, lugar onde muitas vezes eu e você estamos, não é lugar de viver na superficialidade. Porque se permanecermos na superficialidade, nós vamos morrer. A água da vida está na profundidade. Na superficialidade é morte. Mas lá, à medida que eu desço, e desço até encontrar a água, eu começo a florescer, eu começo a renascer, eu começo a reviver. Sabe por quê? Porque deserto, queridos, é lugar de ausência de tudo. Deserto não tem provisão, não tem recurso natural. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para aquilo que os seus olhos podem ver. Não tem recurso ali, não tem provisão ali. A provisão está na profundidade. A provisão está na água da vida. E o mais lindo de tudo é que quando uma palmeira, ela se junta com outras, elas são tão exuberantes e tão poderosas, que elas formam verdadeiros oásis no deserto. Meu Deus, se o Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro. Nós não temos muito tempo para falar do cedro, mas o cedro tem uma característica que eu gostaria de compartilhar com vocês. O cedro, ele também tem uma capacidade de aprofundar raízes. O crescimento dele é devagar, mas é constante. Mas tem uma coisa interessante. O cedro, quando ele encontra uma rocha, ao invés dele parar de crescer, ele vai se desviando dela, e como se estivesse abraçando essa rocha, e ele continua crescendo. Enquanto algumas árvores, quando encontram uma rocha, um impedimento, um bloqueio, elas param ali, muitas até morrem. O cedro não. O cedro ele vai abraçando, crescendo, se envolvendo e sendo envolvido pela rocha. Meu Deus, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Se a palavra de Deus disse para mim que eu sou como a palmeira, que eu floresço como ela, se a palavra de Deus disse para mim que eu sou como o cedro no Líbano, queridos, eu vou crescer, eu vou florescer,
apesar das circunstâncias que me envolvem, apesar das barreiras que me cercam. Incrível pensar num Deus como esse. Eu me surpreendo a cada dia com o Pai, porque Ele tem a forma mais linda de se revelar a nós. Ele tem a forma mais linda de nos curar, de tratar todo o nosso ser, de trazer para nós a vida, a minha herança aqui. Glória a Deus pela vida do meu filho. E eu quero dizer que esta palavra foi vida no meu deserto. Segunda coisa que eu preciso entender para florescer, eu preciso ficar firme, abraçada na rocha, abraçada com a promessa de Deus. Quando tudo estiver difícil. Queridos, nos dias mais difíceis da vida de José, foram os sonhos dele que mantiveram a esperança viva em seu coração de que ele herdaria a promessa. Você tem sonhado com a promessa de Deus? Você tem sonhado com aquilo que Deus disse que você viveria? Sonhe com ela. Abrace a rocha. Fica firme. Não desista. Não permita que os dias maus, os dias tempestuosos da sua vida, tirem de você a esperança da promessa de Deus. A tua espera não pode matar a tua esperança. Está demorando, mas Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Por último, entenda o propósito. Entenda o propósito quando a tempestade passar. Porque nenhuma tempestade é permanente. Mas e quando ela passar? E quando ela se for? Qual foi o propósito? Você vai florescer para frutificar. Você vai florescer para dar. Você vai florescer para doar. Eu gosto de pensar na vida do nosso mestre. E pensar como ele um dia, ele diz aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado do lago. Ele ia para uma cidade, a cidade dos Gadarenos, uma cidade difícil. Mas no meio do caminho, é sempre assim, né? A gente recebe uma palavra, a gente recebe uma promessa, é liberada sobre nós uma palavra profética,
Mas no meio do caminho, uma tempestade vem. E quando a tempestade vem, os discípulos começam a se desesperar. Eles começam a ficar apavorados. Mas eles sabiam que Jesus estava ali no barco. E eles vão até Jesus e dizem: mestre, dessa forma nós vamos naufragar. E Jesus se levanta, como é da essência dele, da natureza dele. Ele repreende a tempestade. Aquela tempestade cessa. E ele se vira para o seu discípulo e diz: onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? O que eu entendo com isso é que ele me diz: eu disse que era para ir para o outro lado. Querido, se Jesus disse, se o Espírito Santo liberou uma palavra para a sua vida, não importa o que acontecer no meio do caminho, se vier tempestade, eu fico firme, agarrada naquela palavra. Eu me agarro a ela e entendo que o mestre vai se levantar, repreender a tempestade. Ela vai passar e o propósito vai ser cumprido. Porque a minha missão é maior do que a minha dor. É maior do que o meu medo. A minha missão é maior do que as minhas frustrações. Por que você desistiu da sua missão? Qual tempestade tem te feito desistir? Em 2013 eu recebi um diagnóstico. Um ano depois de ter perdido minha mãe com câncer, eu recebi o pior diagnóstico da minha vida. Todos os meus apoios se foram. O mesmo câncer que havia levado minha mãe estava em mim. Aliás, eu não tinha um tumor, eu tinha 2 tumores, altamente agressivos. Eu precisei retirar as 2 mamas. Eu comecei a perder tudo aquilo que eu achava que era importante para mim. A feminilidade da mulher está nas mamas. Quando eu me olhei sem ela, sem os meus cabelos, eu fui perdendo tudo. Eu fui perdendo a autoestima. Eu fui perdendo a coragem de enfrentar um processo tão doloroso. E ao receber o diagnóstico 2 dias depois, de chorar a minha morte, literalmente, eu olhava para o meu filho e eu chorava, acreditando que aconteceria comigo aquilo que aconteceu com a minha mãe. Afinal, eu tinha perdido há menos de 1 ano. E eu dizia: não tem mais esperança. Mas, querido, o socorro presente se fez presente na minha vida. Com a doce e suave voz dele, ele soprou nos meus ouvidos a palavra da promessa. Eu me agarrei a ela. E eu enfrentei a tempestade mais violenta da minha vida. Mas como a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. Eu estava perdendo tudo exteriormente. Mas eu estava ganhando aquilo que eu nunca imaginei que pudesse ter no meio da tempestade. O Senhor Jesus, ele entrou
de uma forma tão poderosa no meu coração, trazendo uma vida dentro de mim, gerando algo que eu nunca imaginei ter. Plenitude de vida. Plenitude de vida. Certeza das suas promessas. A palavra de Deus, ela ia se tornando vida na minha vida. À medida que eu era carregada e sustentada pela oração de vocês, de muitos de vocês, eu sentia de fato que o Espírito Santo me conduzia de glória em glória, de fé em fé. Eu estava vendo tudo. A tempestade era difícil, mas o meu interior, ele se renovava dia após dia. Um gozo de alegria no meio da guerra, uma vontade de viver e de produzir e de gerar frutos incomparável. Foi nesse tempo que a minha vida floresceu. Foi nesse tempo de dor e angústia que eu vi aquilo que era morte se tornar em vida. E eu posso dizer para vocês, que toda dor foi restituída por uma imensa alegria de servir ao El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que traz vida onde a morte quis se manifestar. O meu corpo sentia a vida de Deus. O meu corpo manifestava a vida de Deus naquele momento de dor. E eu entendi o que era a verdadeira paz que excede a todo entendimento. A verdadeira paz não é aquela onde há ausência de adversidade, mas aquela que existe no meio dela. Eu gostaria de mostrar algumas fotos para vocês, para quem não conhece e para quem já conhece, de como eu fiquei. Essa é a minha mãe. O Senhor a levou aos 54 anos de idade, com câncer. Pode passar, Juninho. Essa era a minha aparência antes do câncer. Esse momento foi um dia antes da minha cirurgia, minha célula reunida, família abençoada de Deus. Lugar de consolo, de esperança, lugar de vida, lugar de manifestação de milagre de Deus. Nesse dia era um dia muito chuvoso. E algumas dezenas de pessoas se reuniram para clamar ao Senhor por mim. Eu comecei a perder tudo, os cabelos. Nessa fase aí eu já tinha tirado as mamas e eu passava a maior parte do tempo assim, deitada. Essas são algumas imagens que hoje me rendem muita gratidão ao Senhor, profunda gratidão ao Senhor. Não é possível vocês conhecerem todo o meu testemunho, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, as imagens vão ficar passando. Nós estamos encerrando esse momento. O Espírito Santo de Deus te trouxe nesse lugar hoje. Ele te trouxe nesse lugar hoje para te dizer: filho, você vai florescer
como a palmeira. Você vai crescer como o cedro no Líbano. Enquanto você cumpre a sua missão, eu trato e saro as tuas feridas. Mas eu não sei qual é o desejo do seu coração depois de ouvir essas palavras. Se é de verdadeiramente entender que Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu. Se a primeira tempestade da sua vida, você está desistindo da sua missão, talvez não seja a primeira tempestade, talvez você já esteja cansado de enfrentar tanto a tempestade, e esteja se sentindo sozinho, abandonado, entristecido, frustrado. Mas a palavra que o Senhor te dá hoje é que o justo florescerá como a palmeira. É no meio do teu deserto que Ele vai gerar vida em você. Você precisa acreditar que a vida se manifesta também por meio da dor. Eu queria te convidar para ficar de pé. Eu digo que mais que a cura do câncer que eu recebi. Eu compreendi que Jesus Cristo, Ele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois por meio dEle, todas as coisas vieram a existir, tanto as visíveis como as invisíveis, quer sejam principados, soberanias, autoridades. Sem Ele, nada subsiste. Mais do que a cura do câncer, eu compreendi que habitou nele toda a plenitude de Deus, e que habita em mim toda a plenitude de Cristo. E por isso eu entendo, como o apóstolo Paulo entendeu. Ele pediu por 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Mas tudo que o Senhor respondeu: minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não vai morrer. Você vai viver. Você vai viver para gerar frutos. Frutos que permaneçam. E se você hoje quer viver, não simplesmente para se livrar do sofrimento, da dor, mas se você quer viver para gerar frutos que permaneçam, eu quero te convidar aqui porque eu quero orar por você. Talvez você tenha chegado aqui hoje com a sua esperança tenha ido embora. A sua dor esteja tão profunda que você não consegue encontrar alegria. Você quer hoje dizer para o Senhor: apesar da dor, apesar
da luta, apesar das circunstâncias, eu quero viver e frutificar. Eu gostaria de orar por você. Você pode vir ao altar. Altar é lugar que firmamos o compromisso com o Pai. Altar é lugar. É o lugar que marca as decisões que tomamos diante do Espírito Santo de Deus. Se você estiver precisando de uma cura física, eu creio, porque Ele nos confiou o nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus. Você vai receber. Mas se o que você quer dizer para o Senhor hoje é: Pai, me perdoa, porque eu encontrei a rocha e não a abracei. Porque eu encontrei a rocha e simplesmente paralisei, fiquei neutralizada pelas dificuldades da vida. Diga para Ele hoje: eu renovo, Senhor, a minha aliança contigo. Apesar da dor, apesar do sofrimento, eu entendi que a minha missão é maior do que ela. Que enquanto eu floresço, o Senhor cura as minhas feridas. O Senhor trata os equívocos. O Senhor trata as dores, as tristezas da minha alma. Enquanto eu me dou, enquanto eu dou vida, o Senhor cuida da minha vida. Eu vou permanecer abraçado na rocha firme, que é o Senhor, pronta para experimentar os milagres mais poderosos. Não simplesmente para dizer que eu tenho um milagre, mas para apresentar diante do Senhor a vida que esse milagre produziu. Espírito Santo de Deus, mulheres de atitude nesse lugar. Oh Deus, o Senhor conhece os lugares mais inacessíveis da nossa alma, em nome de Jesus. Se é cura física, libera a cura da tua filha hoje. Se é cura da alma, Espírito Santo de Deus, traz a esperança, tira todo o equívoco, tira toda a tristeza, renova a alegria de sonhar com a tua promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu estou aqui, diga para o Senhor, para dizer que eu não desisti da minha promessa, para dizer que eu até paralisei por um tempo, mas que hoje eu continuo abraçado na rocha. Abraçado na rocha, em nome de Jesus, o nome daquele que é sobre todo nome, que curou a minha vida, que transformou o meu ser e que me deu vida. Neste nome eu oro, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Olha para mim. O Senhor,
restaura todo o teu ser e te faz florescer. E serão notórios os teus frutos. Os teus frutos de vida serão para engrandecê-lo, serão para dizer a glória dele. Por isso, não desista. Você é como a palmeira, você é como o cedro no Líbano. Você vai florescer. Não podem te matar. Não podem te matar. Porque aquele que traz vida, aquele que traz vida, te mantém de pé. Vai com Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Sarai. Unção de multiplicação. Glória a Deus pela vida da Vanessa. Que Deus continue usando a sua vida poderosamente, Vanessa. Nós estamos encerrando o nosso culto de mulheres de atitude. Queria dizer para vocês que na semana que vem nós teremos o pastor Josué com a gente, em mais uma palavra sobre as mulheres da Bíblia. Então, estou convocando vocês para estarem conosco na próxima semana. E daqui a uns 5 minutinhos começamos a quarta profética. Pastor Emerson já está ali. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindas sempre ao nosso culto de mulheres de atitude. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.